As tarefas sempre vão continuar acontecendo. Dificilmente as pessoas vão vencer a lista de tarefas. É como se as pessoas tentassem entrar no oceano e vencer o oceano, dominar o oceano. E aí, desbloqueados, tudo bem com vocês? Estamos começando um novo podcast Vida Sem Bloqueios. É a sua dose da semana de inteligência emocional. E claro que como a gente queria muito começar esse projeto, a gente não queria adiar mais um dia, o tema de hoje vai ser Procrastinação. Então, meu nome é Wagner Westphal. Eu sou Cleoman e a gente vai começar hoje então com esse assunto que já tá até meio clichê, né, Wagner? As pessoas falam muito sobre procrastinação, mas cadê a origem? Do que isso vem? Normalmente as pessoas acreditam que procrastinação é o ato de deixar para depois. No final das contas, isso é uma consequência da procrastinação. Porque, principalmente, da onde que ela vem? Para pensar, por que quanto mais as pessoas trabalham, mais elas têm a tendência de procrastinar? Porque, no final das contas, a procrastinação nada mais é do que uma forma que o nosso cérebro tem para eliminar o estresse. Não, e isso é muito curioso, né? Porque você tá falando em eliminar o estresse, só que eu acho que deve ter gente se perguntando a mesma coisa que eu me pergunto sempre. Porque eu sou uma pessoa muito certinha, muito perfeccionista. E eu sinto que quanto mais eu procrastino uma coisa, mais isso me deixa estressada, porque eu tenho consciência que eu tô deixando pra depois. Então fica uma via de mão dupla, porque quanto mais eu demoro pra fazer, mais estressada eu fico, porque aquela tarefa fica na minha cabeça, mas eu também não consigo ter ação de ir lá e fazer de uma vez e eliminar. Essa é, na verdade, até melhor do que uma via dupla, talvez a palavra seja bola de neve. Porque se o estresse demanda o cérebro mais energia, o cérebro naturalmente vai querer economizar energia. E uma das formas de economizar energia é não fazendo nada. Então, para pensar, todas as tarefas que as pessoas procrastinam normalmente têm uma projeção de estresse. Então, por exemplo, vai ser demorado, vai ser complicado, vai ser complexo. Talvez eu tenha que me expor e tenha julgamento das outras pessoas. Ou vou fazer, mas não vai ficar bem feito. Talvez eu faça e não gere resultado. Então, são sempre projeções de estresse e faz com que a pessoa nem comece. Só que, qual é o problema disso? Por não fazer, a pessoa se cobra. Autocobrança gera o quê? Mais estresse. Quanto mais estressada ela fica, mais ela procrastina. Quanto mais ela procrastina, mais ela se cobra. Quanto mais ela se cobra, mais estressada fica, mais ela começa a procrastinar. E aí entra na bola de neve de procrastinação. Sim. E o primeiro ponto que eu acho para começar a resolver esse problema de procrastinação é descansar. Eu sei que parece contra-intuitivo, mas que as pessoas ficam procurando na internet, tipo, como eliminar procrastinação, melhore sua agenda, estabeleça novas prioridades, coisas do tipo. Mas para pensar que a procrastinação, se ela vem do estresse, a pessoa tem que estar muito mais tranquila para fazer o que ela tem que fazer. Então, o primeiro passo é descansar. Claro que não estou falando que eu tenho um monte de coisa para fazer, então vou sentar e vou ficar assistindo Netflix o dia inteiro. Não é esse tipo de recuperação. A recuperação que eu estou dizendo é uma recuperação muito mais emocional. A pessoa, ao invés de ficar num momento de pressão, de tensão, e meu Deus, eu preciso fazer muita coisa, eu preciso resolver muita coisa, não, colocar uma coisa mais tranquila. Não, eu preciso dar o próximo passo, então vou me comprometer só com o próximo passo. Então, vai almoçar com a tua família, dá uma relaxada de 15 minutos durante o dia, e aí você vai começar a trabalhar de uma forma diferente. Sim, acho que pra isso a pessoa tem que se permitir também, né? Porque de nada adianta ela falar, então vou descansar 15 minutos ou vou almoçar com a minha família, como você disse, e nesse meio tempo ela ficar pensando nas tarefas que ela tem que fazer. Ela não vai estar descansando de fato, vai ficar mais estressada e ainda, além de tudo, vai ficar se culpando de certa forma por não estar fazendo a tarefa. Ou seja, ela não descansou nem um pouco, ficou mais estressada ainda. É o que eu falo, que as pessoas ficam cruzadas com a sua própria energia. Então, quando a pessoa está descansando, ela se cobra que ela deveria estar fazendo alguma coisa. Quando está fazendo alguma coisa, ela tá desejando descansar de alguma forma. Está desejando, meu Deus, eu preciso descansar, eu preciso voltar para casa, eu preciso dormir, eu estou cansado, estressado. A pessoa fica cruzada nesse sentido. Então, é nessa hora que talvez faça sentido aquela história de viver o momento. Tá almoçando com a família? Almoce com a família, viva aquele momento. O que mais tem a capacidade de recuperar a nossa energia para não ter um estresse crônico é você viver os seus valores mais importantes. Então, se é importante, por exemplo, jogar futebol com os seus amigos no final de semana ou durante a semana, vai lá e joga, mas vive o jogo. E não, meu Deus, eu não terminei nada hoje e amanhã eu preciso voltar. Porque a autocobrança é o que mantém o ciclo da procrastinação. É natural, todo mundo se estressa, é natural se estressar.
Só que o problema é o estresse quando você visita ele ou quando você vive dentro dele. Porque se uma pessoa vai para academia, por exemplo, vai fazer a musculação e quer aumentar a quantidade de músculos, naturalmente ela tem que estressar o músculo, mas ela estressa por um período fechado, ela projeta isso, ela tem um plano de ação e depois que ela terminou de estressar o músculo, ela tem que descansar. Não é à toa que muitos educadores físicos falam que o músculo cresce quando a pessoa descansa e não de fato quando ela está na academia. A mesma coisa acontece com o nosso cérebro. Então o problema é viver dentro do estresse. É natural, se você tem demanda para fazer, você vai se estressar. Só que a questão é, o mesmo tanto que você se estressa, também é necessário que você se recupere no mesmo tanto. Tem que ser proporcional. Porque senão daí começa a entrar no ciclo da procrastinação. Porque se procrastinação é para eliminar o estresse, quanto mais a pessoa viver no estresse, mais ela vai ter a tendência de procrastinar. Sim. Isso das projeções que você falou também vai muito de encontro com as desculpas que a pessoa dá para ela mesma, né? Então, às vezes, ela não quer fazer aquela tarefa, ela precisa ser muito sincera de o porquê que ela não quer. Ah, então eu não quero porque eu acho essa tarefa difícil por esse motivo, ou por eu vou estar me expondo por esse motivo. Entender por que ela tá evitando aquilo e decidir enfrentar. Porque senão ela fica gerando outras desculpas. E muitas vezes as desculpas são externas. Ah, porque eu dependo daquela outra pessoa, porque eu tô esperando uma resposta, porque eu fiz e deu errado. Então ela fica colocando desculpas que não tem a ver com o real motivo dela estar procrastinando. E isso vai fazendo com que ela demore cada vez mais e não enfrente o problema. Então vai também de encontro com aquilo que a gente conversou sobre a intenção. Então, por que você está procrastinando? Você precisa entender o que você não está querendo enfrentar e depois que você entender isso é criar coragem para, no caso, fazer, né? Essa percepção é bem interessante porque tem assim, ó, eu tenho uma demanda, são os progressos, né? Eu tenho uma demanda, essa demanda, eu consigo entender qual é a tarefa e às vezes até as pessoas chegam a procrastinar, às vezes não as tarefas que elas não a tarefa que ela sabe que ela tem que fazer, mas a tarefa que ela não entendeu. Qual que é essa percepção? É a mesma coisa que dizer assim, eu preciso emagrecer. Eu entendo o que significa isso, mas eu não sei como fazer isso. Então a pessoa fica, às vezes, postergando uma tarefa por não ter clareza de como fazer aquilo. E isso já pode ser um estresse. Mas vamos pegar no passo a passo. A pessoa tem uma demanda, ela tem uma tarefa que ela sabe o que ela tem que fazer, ela sabe qual é essa tarefa, e aí ela gera uma projeção de estresse em relação a isso, que pode ser baseada no passado, pode ser que ela já tenha feito uma tarefa parecida e tenha se estressado muito, e o cérebro dela protocolou isso, e ele projetou que de novo vai fazer de novo da mesma forma que aconteceu antes, e aí ela começa a gerar os sintomas da procrastinação. O que normalmente as pessoas têm que entender? O cérebro está tentando evitar a tarefa, mas você não tem que combater a tarefa, você tem que combater a percepção. Sim. Então esse tem que ser o ponto de ataque. Se a pessoa tenta evitar assim, não quero fazer essa tarefa, porque daí vou pedir ajuda de alguém, e ela tenta resolver a tarefa por si só, talvez não seja tão produtivo assim. Ela tem que atacar muito mais a percepção. Então a melhor dica é, que nem você falou, por que as pessoas procrastinam? Então fazer essa pergunta para até ter clareza do padrão que está sendo gerado. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma tarefa para fazer que é, fazer um vídeo de 30 minutos para conteúdo. E eu falo assim, poxa, não vou fazer porque daí eu tenho que estudar, daí eu tenho que fazer o roteiro, aí depois que eu fizer o roteiro eu vou ter que criar uma edição, daí dessa edição eu tenho... E aí na minha cabeça começa tudo a ficar complexo. Então é muito demorado e complexo. Então eu tenho que atacar não começar a duvidar da tarefa, mas começar a tratar a percepção que eu tive. Será que realmente é demorado? Como é que eu posso fazer de um jeito mais eficaz? Se na minha cabeça está complexo, será que eu posso dividir em pequenas tarefas para ficar mais fácil? Então, o segundo passo, talvez, se o primeiro já é descansar, você baixar um pouco esse nível de estresse, o segundo passo talvez seja atacar o significado que você está dando para a tarefa. Porque se o significado está te gerando estresse, você tem que atacar o significado e não a tarefa por si só. Porque muitas vezes as pessoas procrastinam coisas que elas realmente precisam fazer. Então ela não pode ficar adiando isso para sempre. Um jeito de começar a eliminar esse tipo de padrão é você diretamente focar diretamente no significado. Então se eu estou projetando que isso vai ser demorado, como que eu posso mudar esse significado de demorado? Se eu estou projetando que vai ser complexo, como é que eu posso pensar de uma forma mais simples? Se eu estou pensando que alguém vai me julgar, como é que eu posso ficar mais seguro nessa situação? Então é sempre pensar em como melhorar o significado que você está dando para as coisas.
Porque no final das contas, quando tem uma recepção, quando você tem uma absorção de demanda, antes da sua reação, vai acontecer o significado. Então, sempre quando acontece um fato na tua vida, chega alguma coisa para você, o que vai determinar a tua reação com aquilo vai ser o significado que você deu para aquilo. É a história simples que eu falo para vários clientes de ter uma pessoa com horta e ter uma pessoa com roupa no varal e chove. O problema não é chuva. A chuva é igual para os dois. O problema é o significado que a pessoa colocou para a chuva. Tem uma pessoa que ama o emprego e outra pessoa que trabalha na mesma situação, trabalha na mesma função, com o mesmo salário, odeia o emprego. Então, essas duas pessoas estão dentro do mesmo cenário, mas uma ama o emprego e outra odeia o emprego. E ambas são demitidas. A diferença entre as duas, e que uma vai ficar feliz e outra vai ficar triste, é o significado que elas deram, tanto para o emprego quanto para a demissão. Então, o que determina a tua reação para aquilo vai ser o significado. A mesma coisa vai acontecer quando recebe uma demanda de tarefas e a pessoa começa a procrastinar. A procrastinação é uma reação do cérebro para a percepção que você teve sobre aquilo, ou seja, para o significado que você deu para a tarefa. E até o significado depois também, né? Porque as pessoas, às vezes, ficam procrastinando e o que acontece? Ela fala assim, eu sou aquela pessoa que deixa tudo para a última hora. Isso é um padrão que ela repete ao longo da vida. E cada vez que ela repete isso, as coisas vão acumulando e o estresse para ela eliminar agora 3 tarefas acumuladas é muito maior do que se ela tivesse feito naquela primeira vez. Então, o que a pessoa tem que fazer nesse sentido? Entender o que aconteceu, então eu procrastinei, saber quais foram os motivos, se perdoar por ter feito essa escolha nesse momento, eliminar então o que está acumulado e aprender para numa próxima vez não fazer da mesma forma. Porque senão a pessoa assume isso como um comportamento. Eu sempre deixo para a última hora e essa é minha vida e eu vou ser assim o resto da minha vida. Isso é muito bacana, a gente vê até nas crianças. Os pais às vezes fazem isso. A criança chega lá com um trabalho para semana que vem e o pai vai falando, já fez? Não deixa pra última hora. Já fez? Não deixa pra última hora. E daí chega lá, a criança faz um dia antes da entrega, não fica tão bom quanto poderia ficar se ele tivesse feito ao longo, né, da semana, e entrega de qualquer jeito. E daí o pai já diz, mas meu filho é assim, deixa tudo para a última hora. Então já está estabelecendo um comportamento antes mesmo da criança ter se formado. Eu acho que é até pior que comportamento é estabelecer isso como identidade. Sim. Né? Mais ainda do que eu faço dessa forma, eu sou assim. Acho que daí é pior ainda. Porque daí a pessoa vai viver um personagem que no final das contas ela não é. Esse é o maior problema quando a pessoa começa a repetir histórias de que eu sou desse jeito, eu sou desse jeito, eu sou desse jeito. Ela começa a viver um personagem como se fosse num ritmo hipnótico. Ela está aí se hipnotizando para viver como se fosse aquele personagem pro resto da vida. E essa situação que você falou de perdão, eu acho que também é uma grande ferramenta para quebrar o ciclo da procrastinação. Porque vamos fazer uma engenharia reversa do ciclo. A pessoa tem uma demanda, ela coloca um significado nessa demanda que gera um estresse, uma percepção de estresse. A procrastinação, naturalmente, é um movimento que o cérebro faz para eliminar esse estresse ou evitar esse estresse. Então, ela começa a deixar para depois. E aí vem o último ponto, que é a autossabotagem no sentido de autocobrança. Então, o perdão, ele quebra essa fase da autocobrança para a pessoa não reincidir no estresse. Então, o perdão, nesse momento, ele é essencial do tipo, beleza, fiz a escolha errada. Não projetei da melhor maneira possível. Não planejei da melhor maneira possível minha agenda. Achei que eu pudesse fazer tudo que eu determinei, mas talvez eu tenha escolhido de uma forma errada. Tá tudo certo. Aprendi com isso. Como que eu posso melhorar agora essa percepção? Então, porque no final das contas, a pessoa que tem que melhorar o significado da tarefa, ela tá se culpando ou questionando a tarefa. E o significado lá tá isolado. O significado tá lá da mesma forma que ela colocou desde sempre, né? E a gente já colocou, então, uma dica aí pro ouvinte de como não ficar repetindo esse ciclo da procrastinação. Mas que dica que a gente podia dar para ele identificar? Porque o que eu percebo também é que às vezes as pessoas começam a procrastinar e não percebem que estão fazendo isso. Elas realmente acreditam nas desculpas que elas estão contando para elas mesmas e vão deixando até lá na frente perceber que já é tarde demais, que agora já acumulou a tarefa. Que dica que a gente pode dar? Quais são os sintomas para a pessoa perceber que ela está de fato procrastinando? Primeira coisa para identificar se você realmente está procrastinando ou não, a palavra é resultado. Você está determinando resultados que não estão acontecendo? Alguma coisa está rolando nas ações, porque assim como a lei da física, toda ação gera uma reação.
Reação a gente pode falar como resultado. Se você não está tendo resultado, o problema está na ação. E se a ação não está levando ao resultado, pode ser que você esteja procrastinando essa ação. Segunda coisa é entender os sintomas. Muitas vezes as pessoas sentem preguiça, mas na verdade não é preguiça. Porque para pensar, olha só como o nosso cérebro é inteligente. Se ele é um órgão que consome muita energia, em média 25% de tudo que a gente consome de energia ele utiliza, ele vai ter um protocolo de economia de energia. Isso é uma questão de sobrevivência. A gente veio até hoje, a gente passou pela idade primitiva economizando a nossa energia cerebral. Até se a gente for parar para pensar, na época das cavernas, o inteligente é quem não questionava. Né? Porque se um cara mais velho dentro de uma caverna falava assim, ó, não mexe nesse arbusto ali porque tem uma cobra, o inteligente é aquele que não questionava porque ele sobreviveria, ele iria sobreviver, né? Agora, qual que é o problema? Se o cérebro precisa economizar energia, ele tem que fazer com que você não entre em ação, porque entrar em ação consome energia. Então, você começa a ter uma percepção, se sentir meio com preguiça, mas no final das contas você tem energia. Você dormiu bem, você tem energia no teu corpo. Só que começa a criar uma sensação de preguiça, porque é uma forma que o teu cérebro tem de eliminar a possível gasto de energia, de tirar você daquele movimento. É como se ele estivesse colocando no teu corpo uma sensação de peso para você ficar quieto. É como se ficasse dentro da caverna. Né? Então a preguiça pode ser um sintoma de procrastinação e a pessoa pode falar assim, poxa, mas eu durmo bem, eu não faço atividade física, eu trabalho sentado durante o dia inteiro e como é que eu consigo ter preguiça ainda? Como é que eu estou cansado o tempo inteiro? 2 motivos. Pode ser uma percepção gigantesca de estresse, porque para pensar, se eu chego em casa e falo assim, meu Deus, eu tenho que fazer isso da casa, tenho que fazer isso aqui com meus filhos, tenho que fazer isso aqui com minha esposa, e ainda tenho que ler meu livro, e ainda tenho que dormir pouco, e tenho que acordar... Naturalmente, só de pensar em tudo isso já começa a dar preguiça. É o domingo à noite, né? É o síndrome do Fantástico, né? Começa a ouvir a música do Fantástico e começa a entrar em depressão. Né? Então, a preguiça ela pode ser baseada na percepção, mas também pode ser baseada no que você não está fazendo de fato. Então, é como se eu estivesse entrando numa letargia, entrando num padrão que eu não consigo mais sair daquele movimento. Então, tudo que eu possa fazer um pouquinho fora do meu padrão já vai dar uma percepção que eu vou gastar mais energia. Então, a percepção e tanto o movimento, entrar no ciclo da preguiça, é um sintoma clássico de procrastinação. A outra coisa é a irritação. Quando a pessoa começa a ficar irritada com qualquer coisa. Então, talvez a irritação não seja diretamente sintoma da procrastinação, mas demonstra que a pessoa está constantemente estressada. Então, se a procrastinação está diretamente ligada no estresse, se a pessoa está se irritando constantemente, está tendo aquele comportamento explosivo, possivelmente ela vai entrar em nível de procrastinação também. Tá, então agora a gente já falou aí quais são os sintomas, como a pessoa pode evitar, mas será que não tem um jeito da gente trazer essa procrastinação para um lado positivo? As pessoas não podem tentar transmutar isso de alguma forma? Então, olha só, a procrastinação ela pode ser produtiva ou ela pode ser improdutiva. A procrastinação, para pensar, se o nosso cérebro gasta energia e o excesso de gasto de energia pode levar o risco da sobrevivência, procrastinação é uma coisa extremamente inteligente. Porque é um mecanismo, é um dispositivo de segurança do nosso cérebro para a gente não ficar gastando energia à toa. Então a gente precisa da procrastinação e ela é um sistema cerebral necessário e ele é um sistema baseado no nosso instinto. Então é natural que a gente tenha esse sistema de procrastinação. Então o que acontece? Muitas vezes as pessoas tentam tratar a ansiedade, tentam tratar a depressão, tentam tratar o estresse, só que essas coisas são como se fossem o alarme do incêndio. Você tem que apagar o incêndio, não tem que desligar o alarme. Uhum. Então as pessoas que eu não posso mais ficar ansioso. Não. A ansiedade ela está tentando te avisar de alguma coisa. A mesma coisa da procrastinação. As pessoas tentam eliminar o sistema da procrastinação, mas ele é só um alarme dizendo que você está se estressando, que você vai gastar muita energia daqui para frente. Então, qual que seria uma maneira fácil da pessoa entender qual que é a diferença entre procrastinação produtiva e improdutiva?
A produtiva é aquela que você faz de forma consciente. E a improdutiva é quando vem do mecanismo de sobrevivência, vem baseado numa questão inconsciente. Então, a procrastinação ela se torna improdutiva quando você começa de fato a colocar coisas importantes que você precisa fazer para depois. Como que a gente pode fazer essa transformação da procrastinação improdutiva para produtiva? Basear-se em resultados. Então, uma forma bem simples de fazer isso daí é chegar no trabalho, ou acordar, ou começar o dia, e normalmente as pessoas fazem a seguinte pergunta: o que eu tenho que fazer hoje? Para pensar como essa é uma pergunta que vai gerar estresse automaticamente. Porque, naturalmente, essa resposta vai fazer com que o cérebro ache tudo que você precise fazer. E, às vezes, as pessoas, juro pra você que eu já vi isso acontecer na minha frente, as pessoas anotam tudo que ela responde a partir dessa pergunta e acha que isso é a lista de tarefa. Isso não é a lista de tarefa, isso é tudo que está acontecendo na tua vida. Qual que é a melhor pergunta para se fazer em relação a esse tipo de situação? Qual resultado eu preciso atingir até o final do dia de hoje? Quando você foca em resultados, aí a segunda pergunta é o que eu preciso fazer. Mas não o que eu preciso fazer no geral, o que eu preciso fazer para atingir esse resultado. E aí você vai focar nesse sentido. E aonde vem a procrastinação? A pessoa pode procrastinar tudo que não leva para aquele resultado. Então vamos supor que uma pessoa está abrindo um negócio ou já tem um negócio e de repente precisa fazer cartão de visita. E ela fala assim, meu Deus, eu preciso achar um cara para fazer um cartão de visita, daí eu tenho que mandar para uma gráfica, daí eu tenho que ver quando que eu posso entregar, será que eles entregam aqui? E isso é uma demanda que ele está na cabeça dele, além de todas as milhões de outras que estão na cabeça dele. Só que vamos supor que ele chegue no trabalho e ele fale assim, não, meu resultado hoje é prospecção, é prospectar, ou seja, ligar para as pessoas. Então o que você precisa fazer para ligar para as pessoas? Bom, eu preciso ter um roteiro na minha frente, eu preciso ter uma lista de pessoas para quem eu vou ligar e agendar isso no meu dia para ter um momento de fato para eu sentar e ligar para essas pessoas. Cartão de visita vai levar você a melhorar a tua prospecção? Não. Nesse momento, não. Então, procrastina o cartão de visita. Então, quando o teu objetivo for, preciso refazer a papelaria da minha empresa para eu poder divulgar a minha empresa de alguma forma, ótimo, aí o cartão de visita entra como uma ação prioritária naquele dia. Mas se não for a prioridade naquele dia, deixa de lado. Porque quanto mais se focar em tarefa, mais tarefa aparece. É como se fosse um vírus, assim, sabe? O vírus do tem que. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer... E aí vem um monte de tem que na tua cabeça. Quando você foca em resultado, eles conseguem filtrar muito mais o que você realmente tem que fazer. Só que o que acontece? Quando a pessoa determina muitas tarefas durante o dia dela e durante até o ano para atingir as grandes metas, na maioria das vezes as pessoas finalizam o ano quase não atingindo nada. Porque ela ficou focada em tarefas. E quando você foca em tarefas, você está focando apenas em demandas e só em pendências. Mas focar em tarefas não te garante chegar no resultado. Agora, se uma pessoa vive durante o ano inteiro focada em resultados, nem que sejam pequenos resultados diários, a pessoa tem a capacidade de chegar no final do dia, no final do ano, atingindo quase 300 resultados, 300 objetivos. E aí fica muito mais fácil você perceber que a pessoa está em progresso. O principal que as pessoas têm que começar a entender é que tanto na procrastinação quanto na produtividade, ela não tem que vencer a lista de tarefas. Ela não tem que concluir tudo que ela tem que fazer. Ela tem que se sentir no progresso. Porque no final das contas, a pessoa chega no final do dia, ela sempre vai se questionar. Será que eu fiz o que eu deveria ter feito? Mas esse eu fiz o que deveria ter feito, na verdade, ela não está buscando se eu fiz todas as tarefas. Será que eu avancei hoje? Será que eu me senti no progresso? Será que eu dei um passo à frente? Então, no final do dia, as pessoas têm que sempre buscar a sensação de progresso. E uma das formas que uma das melhores maneiras para você se sentir no progresso é você perceber que você atingiu um grande objetivo no dia de hoje. Atingir um objetivo? Ótimo, estou em progresso, estou seguindo em frente. Porque no final das contas as pessoas sempre vão ter demandas. As tarefas sempre vão continuar acontecendo. Dificilmente as pessoas vão vencer a lista de tarefas. É como se as pessoas tentassem entrar no oceano e vencer o oceano, dominar o oceano. Muito mais inteligente eu pegar meu barquinho e seguir, navegar nesse oceano. Então sempre vão ter muitas tarefas. Mas para onde que eu vou? Qual tarefa que eu vou priorizar? Baseia-se sempre no resultado. Aonde eu quero chegar?
Aí sim fica muito mais fácil terminar o dia com sensação de progresso e perceber que eu consigo controlar minha ansiedade, controlar meu estresse e naturalmente a procrastinação vai indo embora. Sim, e até um gancho com isso que você está dizendo é que aí a pessoa se mantém num ciclo positivo, né? Porque a gente escuta muita dica por aí de lista de tarefa. Você tem que fazer primeiro as tarefas mais simples. Daí você faz as 50 simples, acabou o dia, você não fez nenhuma complexa. Não, você tem que fazer primeiro a tarefa que mais demanda. Aí você fica o dia inteiro naquela tarefa e sente que não fez nada o dia inteiro. Isso que você está dizendo que a pessoa vai focar no resultado. Então, qual é o resultado que eu tenho que atingir hoje? Pode ser que até metade do dia ela já tenha feito esse resultado e consiga daí ir para umas próximas tarefas que estavam ali emergenciais. Ou não, ela terminou durante o dia e atingiu o resultado. Eu percebo que aí ela vai encerrar o dia com esse sentimento e isso influencia como ela começa o próximo dia. Porque o que a gente vê? Mesmo quando a pessoa gosta do trabalho dela, às vezes ela começa na segunda com um monte de demanda, um monte de tarefa. E aí quando ela não consegue terminar, no outro dia ela não vai ter o entusiasmo que ela precisa para começar o dia bem. Dessa forma que você está falando, isso permite que esse ciclo sempre aconteça. Ela termina o dia realizada, começa o próximo dia entusiasmada, termina realizada. E não só com tarefas de trabalho, até com tarefas de casa, né? Porque a gente sabe que quem às vezes precisa cuidar das demandas da casa, sempre vai ter coisa para fazer. E todos os dias muita coisa. Então, se a pessoa focar no resultado que ela quer obter naquela manhã, por exemplo, ou naquele final de tarde, ela vai conseguir manter o entusiasmo para continuar as próximas coisas. E não aquela sensação de cansaço e desgaste porque eu fiz muita coisa e nunca dá conta, porque ninguém me ajuda e começa todo o ciclo de novo. Esse ciclo é o ciclo da realização. A pessoa se sente realizada com o que ela está fazendo. Então, por mais que a pessoa tenha muita tarefa para fazer ainda, mas ela se sentiu no progresso, ela percebeu que ela deu um passo à frente, tá tudo certo ter muita coisa para fazer. E essa é a vibe. Então, para a gente encerrar o assunto de hoje, vamos recapitular algumas questões importantes que a gente falou. Primeiro, procrastinação não é necessariamente deixar as coisas para depois, é sim um mecanismo do cérebro para eliminar um estresse percebido. Ou seja, eu coloquei um significado que eu vou me estressar e acabo não fazendo aquilo lá. Primeiro passo para eliminar esse tipo de situação é descansando, eliminando esse estresse crônico. E aí a gente entra com duas ferramentas bem interessantes, que é a ferramenta do perdão, para você quebrar esse ciclo, né? Parar de se cobrar tanto e ficar nesse estresse. E começar a focar em resultados. Porque quando foca em tarefa, naturalmente tem muita demanda gera estresse. Quando foca em resultado, fica muito mais fácil de ter a sensação de realização no final dos seus dias. E aí mantém você num ciclo positivo. Então vamos lá, pro ouvinte gravar e não esquecer mais desse podcast de agora. Qual é a pergunta que ele pode anotar em algum lugar, né, na agenda, primeira folha da agenda, num lugar que ele possa visualizar no computador antes de começar o trabalho? Qual é a pergunta correta que ele tem que começar cada dia para evitar essa situação? Qual o resultado que eu preciso atingir até o final do dia que vai me trazer uma sensação de progresso e realização? Ótimo, anotou aí então? Na próxima segunda-feira a gente se encontra bem cedinho com um novo Vida Sem Bloqueios. Então, galera, põe em prática, porque não adianta também só ouvir, tem que colocar tudo em prática. Começa a sentir isso durante a tua semana e prepare-se, porque a gente, nesse podcast, vai fazer com que você conquiste uma vida sem bloqueios. Até a próxima segunda-feira e bora desbloquear!